Olá, eu sou o Cássio Cortes e esse é o quadro da Volvo Verdadeiro ou Falso, onde a gente vai analisar tudo que dizem por aí sobre carros elétricos e descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos tirar tudo a limpo e responder as suas dúvidas e questionamentos, além de corrigir algumas notícias falsas que você já deve ter ouvido em algum lugar por aí. E para nos ajudar a descobrir o que é verdadeiro e o que é falso sobre carros elétricos, apresento o meu convidado Rodrigo Mantovani, diretor de vendas da Volvo Car Brasil. Rodrigo, vamos conversar um pouquinho sobre o comparativo de carro a combustão versus carro elétrico. É verdadeiro ou falso que o carro elétrico custa mais caro? Bom, prazer estar com você aqui, Cássio, e desmistificar alguns pontos sobre a eletrificação. Então, esse ponto aí, ele é falso. Então, a gente já começa a ver, carros aqui no Brasil que são carros acessíveis, preços acessíveis, inclusive os nossos, O preço maior hoje, comparando com um carro a combustão, é a bateria. Então, para produzir um carro elétrico que tem menos componentes, num futuro próximo é que o carro seja mais barato do que produzir um carro a combustão. Fora o ponto do produto é o custo de uso do carro, que é um fator muito importante que a gente quer trazer aqui para todos, que, em média, o custo de utilização do carro com combustível e manutenção são 7 vezes menores do que um carro a combustão. Se você colocar placa solar em casa, que nem eu, então o seu custo de dia a dia, de combustível despenca. Então, é isso que a gente começa a estimular as pessoas, até os nossos concessionários, a começar a falar sobre transformação energética. Eu acho que esse é o maior desafio hoje das montadoras e das empresas que trabalham com energia, é trazer isso para o dia a dia do usuário. Agora, Rodrigo, a gente falou de bateria. Se a bateria parar de funcionar, é verdadeiro ou falso que o custo para trocar a bateria seria quase o preço do próprio carro? Olha, esse é falso também, viu, Cássio? E outra coisa, é muito difícil uma bateria simplesmente parar de funcionar. Então, isso acontece, claro, mas é muito difícil. Eventualmente acontecer alguma coisa com a bateria, o que a gente faz, A bateria, uma placa de baterias que está embaixo do carro, ela tem 27 módulos. A gente consegue identificar qual que é o módulo que tem problema e trocar aquele módulo até recuperá-lo. O pessoal pensa muito, em relação a celular, laptop, teve problema na bateria, tem que trocar a bateria. No carro é como se fossem literalmente dezenas de pequenas baterias. É uma analogia que eu diria que, assim, para sustentar um carro a se mover, a tecnologia embarcada nessas baterias são muito diferentes. E ela tem uma vida útil muito maior. Claro. E com 8 anos de garantia. Sim, 8 anos que nós garantimos a bateria e ela tem uma vida útil muito maior. Inclusive, a gente está já acompanhando carros da marca que já estão atravessando o tempo de 10 anos e a deterioração ela ainda é boa. Então, a gente acha que isso vai até durar, com certeza, até 20 anos, que eu diria aí que já é um tempo bom de vida para um automóvel. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, é verdadeiro ou falso essa história que o carro da Volvo exige muita manutenção, que as peças são caras, que o carro elétrico teria menos durabilidade que o carro a combustão? Não, vou falar de novo, falso. Vamos partir do princípio que a Volvo desenvolve carros de alta tecnologia e as peças são feitas para realmente durar. E um carro elétrico tem muito menos peças do que um carro a combustão, sabe muito bem. Então, em relação à durabilidade das peças, isso tá fora de contexto. Além disso, a gente já está acompanhando o uso dos carros e a média, cada 1000 carros vendidos, nós temos problemas com um carro. Então, esse é um indicador muito bom e isso nos traz uma segurança que o carro elétrico ele realmente vai dar uma tranquilidade de manutenção para os clientes. Fora isso, o tempo de revisão para os clientes é diferente do carro a combustão. A primeira revisão do carro elétrico é de 30 mil quilômetros, sendo que um carro a combustão varia de 10 a 15 mil quilômetros. Então, isso significa economia para o usuário. Economia e paz de espírito, comodidade no dia a dia também. Agora, eu quero saber se é verdadeiro ou falso que carro a combustão mantém melhor o valor de revenda do que o carro elétrico. Então, vou tentar aqui desmembrar para você tentar desmistificar esse item que é falso, mas ele exige uma explicação um pouco mais contextualizada. Primeiro, a maioria dos carros elétricos são importados e vieram para o Brasil sobre uma taxação diferente do que está hoje, Hoje houve um aumento da taxação dos carros, isso influencia no preço do carro e
proporcionalmente na desvalorização. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é o entendimento do mercado de seminovos sobre como vender um carro seminovo elétrico. Porque o cliente de carro usado, ele é um cliente mais racional, ele vai fazer conta. Então, um dos nossos trabalhos aqui é desmistificar e trabalhar junto com a rede de concessionários para fazer uma boa venda de carros usados. E terceiro é trazer transparência também para o usuário sobre a utilização ou a deterioração da bateria. Por exemplo, a gente já está medindo que a bateria perde 5 pontos percentuais, ou seja, ela chega a 95% vamos dizer, de performance depois de 5 anos, quase 40 mil quilômetros. Isso é uma informação muito importante para o usuário, só que a gente ainda não tem um certificado que vai emitir essa informação para o cliente, algo que nós já estamos trabalhando com a Volvo e com certeza a concorrência vai trazer isso também para o mercado, para trazer essa transparência e mostrar para os clientes que realmente a desvalorização ela vai correr junto com os carros a combustão. Lá fora já corre, né? É que a eletrificação no mercado brasileiro é mais recente do que em lugares como o norte da Europa, Estados Unidos, mas eu sempre falo isso. Você tem muita dúvida em relação ao carro elétrico? Só olhar o que aconteceu lá fora, porque o que acontece lá fora chega aqui um pouco depois, mas chega muito parecido, né? Obrigado, Rodrigo. Chegamos ao final de mais um episódio de Verdadeiro ou Falso. Nos próximos, a gente vai aprender ainda mais sobre o que é verdadeiro e o que é falso em relação a carro elétrico. Mas tem uma verdade que eu posso garantir para você agora. Pensou em segurança, pensou em Volvo.